Bom dia, meus amores do quarto ano. Vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. Hoje nós trabalharemos com subsolo. Fiquem atentos aí à aulinha e à explicação. Vamos observar o nosso cronograma. Nós teremos a correção da atividade, teremos a explicação e o encaminhamento da atividade para vocês tentarem responder em casa. Peguem o livro de vocês para a gente fazer a correção da atividade, na página 132. Pense e responda. O que é solo? É a camada mais superficial da litosfera. Letrinha B. Como é formado o solo? É formado por pequenas partículas de minerais. Letra C. O que é humus? É um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. É o que muitos conhecem por adubo, certo, gente? Que é colocado nas plantinhas e que facilita bastante aí o desenvolvimento delas. Segunda questão. Explique o processo de formação do solo. As rochas das áreas montanhosas, elas são desgastadas e erodidas ao longo do tempo por diversos fatores, rios, chuvas, etc. Questão 3. Realize uma pesquisa sobre o efeito da erosão das áreas litorâneas residenciais brasileiras e escreva o que você entendeu abaixo. Então, isso aí é uma pesquisa de acordo com o que vocês fizeram, acredito que foi totalmente da maneira que está sendo pedido aí, tá bom? Então, é uma resposta pessoal. É de acordo com a pesquisa que vocês fizeram. Questão 4. Classifique os solos estudados como permeável ou impermeável. O umífero, ele é permeável. Arenoso, permeável. Calcário, permeável. E o argiloso é impermeável. Gente, não esqueçam de fazer um certinho aí a lápis nas questões, tá bom? A próxima. Leia as informações e complete. Uma das principais causas do desgaste do solo é a erosão. Componente do resultado da decomposição de restos de animais, humus. Solo que possui uma quantidade maior de areia, arenoso. Solo que possui uma quantidade maior de calcário, calcário. Camada superficial da litosfera, o solo. E é formado por duas camadas, que são o solo e o subsolo. Então, é a litosfera. Fizeram certinho aí. Corrijam. A próxima aí. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Humus é um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. Verdadeiro. O clima não influencia na fertilidade do solo? É falso. Os solos são classificados dependendo da quantidade de água? Falso. A erosão eólica é formada pela ação dos ventos? Verdadeiro. E a erosão pluvial se dá pela ação do vento forte? É falso. Então fica uma sequência V, F, F, V, F, ok? Agora, torne as afirmações falsas em verdadeiras. Então, as alternativas que estavam em falso, então você observe aí, ó. O clima, ele influencia, sim, na fertilidade do solo. A gente sabe que o clima, ele facilita bastante a fertilização do solo, tá bom? Os solos são classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcários e humus. A erosão pluvial, ela se dá pela ação das chuvas e não do vento, ok? Questão 7. Ache no caça-palavra o nome dos tipos de solo e complete as frases. Então, você iria encontrar arenoso, argiloso, umífero e calcário. Letra A. O solo argiloso, ele contém muita argila. O solo arenoso contém muita areia. O solo umífero é muito fértil.
O solo calcário é rico em calcário. Então, essas afirmações, elas são bem simples, né? A letra C é que você fica sempre lembrando, um umífero fértil. Mas as outras, os nomes bem parecidos, ok? Questão 8. Enumere de acordo com a ação que é provocada. A erosão pluvial, ela é provocada pela ação das chuvas. E a erosão eólica pela ação dos ventos. Então, fica 2, 1. Marque com o X a alternativa incorreta. Então, qual seria a incorreta aí? O solo arenoso é impermeável. Então, isso aí é incorreto, tá bom? As demais são corretas. O humus retém água no solo. Cimento é produzido com calcário. E o solo da praia é um exemplo de solo arenoso. Tem bastante areia, né? A próxima questão. Sublinhe a alternativa que melhor define o solo. O solo é a camada mais profunda da Terra. O solo é uma das camadas da hidrosfera. O solo é a camada mais superficial da litosfera. Então, você deveria sublinhar a letrinha C. A próxima questão. Numere de acordo com a ordem de formação do solo. Então, qual seria a primeira? As rochas começam a se fragmentar. Com o calor, a chuva e o vento, os fragmentos diminuem, tornando-se pequenos grãos de argila e areia. Nos solos, também podemos encontrar restos de plantas e animais mortos que se misturam com os grãos de argila e areia. A essa mistura de pequenos grãos e seres mortos, damos o nome de solo. Então, fica a sequência 2, 1, 3, 4, ok? Faça um certinho aí a lápis. E essa última questão, baseado no que você estudou, explique o que você entendeu sobre solo fértil e no quadro ao lado desenhe ou recorte figuras de uma planta bem cultivada. Então essa vocês com certeza fizeram bem certinho, né? O estudo não é difícil, é bem simples. Então acredito que vocês colocaram a plantinha aí e falaram um pouco a respeito do solo fértil, certo? Vamos agora ficar atentos à explicação. Subsolo. O subsolo é a camada abaixo do solo. Nele nós podemos encontrar muitas riquezas, como o petróleo, o carvão, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, pedras preciosas, entre outros. Alguns minerais que encontramos na natureza. Nós encontramos aí o ouro, nós encontramos a prata, nós encontramos aí o petróleo. Esses minerais, eles são encontrados da natureza, são retirados da natureza e o homem acaba usufruindo e vende, né? Tirando essas riquezas que é oferecida pela nossa natureza. O subsolo ele é formado por rochas que estão em processo de alteração, ou seja, ainda não foram completamente transformados. Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Existem 3 tipos de rocha: sedimentares, metamórficas e magmáticas. Todo material que cobre a superfície da Terra, com exceção da água e gelo, é considerado rocha, em seus mais diversos tipos. Mas afinal, o que é rocha? A rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é formada por um conjunto de minerais. Elas podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo com sua formação e de como foram originadas, e são eles: magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. No interior da Terra, encontramos uma camada chamada manto, que é formado por magma, um material pastoso que há bilhões de anos deu origem às primeiras rochas de nosso planeta. Essas são as rochas chamadas magmáticas,
resultado da solidificação e resfriamento do magma. Então, anota aí. Se vem do magma, é magmática. Bem fácil, né? Sua formação, ela costuma acontecer no interior da Terra, mas também pode ocasionalmente ocorrer na superfície por meio das erupções vulcânicas. Em razão dessas diferenças, as rochas magmáticas são divididas em intrusivas e extrusivas. As intrusivas são as que se formam abaixo da superfície e geralmente apresentam uma quantidade maior de minerais em sua composição, devido à sua formação mais lenta e gradativa, que permite o acúmulo desses minerais. Já as rochas extrusivas são as formadas acima da superfície, por meio das erupções vulcânicas. Por serem formadas em temperaturas menores, solidificam-se mais rapidamente, dificultando a agregação dos minerais. Entre os vários tipos de rochas intrusivas, temos o granito, bastante utilizado pelo homem na construção civil. Já o tipo de rocha extrusiva mais abundante e popular é o basalto. Uma curiosidade bem legal sobre as rochas é a formação do solo mais fértil do Brasil, conhecido como terra roxa. Este solo é originado a partir do basalto, que é uma rocha magmática. Agora vamos falar de um tipo muito comum de rocha, a rocha sedimentar. Essa rocha se forma a partir de mudanças ocorridas em outras rochas: chuva, vento, água dos rios, onda do mar. Tudo isso, aos poucos, vai fragmentando as rochas em grãos minerais. Pouco a pouco, ao longo de milhares de anos, até o granito mais sólido se transforma em pequenos fragmentos. Esse processo é chamado de intemperismo. Os fragmentos de rocha são transportados pelos ventos ou pela água da chuva até os rios, que por sua vez os levam para o fundo de lagos e oceanos. Lá, os fragmentos vão se depositando em camadas. É assim que se formam, por exemplo, terrenos cobertos de areia, como as praias. Esses fragmentos ou sedimentos vão se acumulando ao longo do tempo. As camadas de cima exercem pressão sobre as camadas de baixo, fazendo com que elas se compactem. Essa pressão acaba por agrupar e cimentar os fragmentos e endurece a massa formada. É assim que surgem as rochas sedimentares. Tudo isso, não se esqueça, leva milhares de anos. Desse modo, a areia da praia transforma-se lentamente em uma rocha sedimentar chamada arenito. Sedimentos de argila transformam-se em argilito. As camadas vão cobrindo também os restos de plantas e animais. Por isso, é muito comum encontrar restos ou marcas de animais e plantas em rochas sedimentares. E por último, falaremos sobre as rochas metamórficas. O nome metamórfica lembra a palavra metamorfose, certo? Esse é justamente o conceito-chave da formação dessa rocha. Vamos primeiro imaginar uma borboleta. Sabemos que ela nasce primeiro como lagarta, depois de um tempo sofre metamorfose e vira uma linda borboleta. É basicamente a mesma coisa que acontece com a rocha metamórfica. Temos primeiramente uma rocha original, que vai sofrer uma mudança ou metamorfose e se transformar na rocha metamórfica. Essa rocha, formada pela transformação de outra, terá novas propriedades e outra composição mineral. Geralmente, o que causa essa metamorfose na rocha são pressões intensas ou altas temperaturas. Como exemplo, temos o mármore, que é a transformação do calcário, a ardósia, que é geralmente proveniente da argila, e a gneiss, que vem da arcose ou do granito. Gente, então boa atividade para vocês. Se sair, usem máscara. Fiquem em casa, que sejam abençoados e protegidos por Deus, certo? Vocês irão fazer a atividade no livro de ciência nas páginas 140 e 141 e no livro de reforço na página 116. Bom, um beijo, fiquem com Deus.